1 Timóteo, capítulo 5, aqui do versículo 3 ao 16. As viúvas. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Ajude financeiramente aquelas que realmente são viúvas. Naqueles dias não havia qualquer tipo de ajuda governamental. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais. Fala da família como tendo essa responsabilidade e não a igreja, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Descreve isso como sendo o caminho de Deus. Cada família é responsável pelos seus próprios membros e cada membro dela deve cuidar dos outros. Aqui é claro, não tenha dúvidas. Se a família teve ali um ente que se foi, cuide da sua viúva, cuide da mulher do seu irmão, da mulher do seu sobrinho, ajude financeiramente, mostre que você é cristão e não empurre ela e nem ela tenha desejo de ir buscar na igreja um apoio financeiro. Primeiro nós temos que dar o exemplo dentro de nossa casa. No final da leitura bíblica eu vou contar uma heresia tão grande que eu fiquei sabendo da igreja onde que eu aceitei Jesus pela primeira vez, que é complicado. É complicado de viver o que o mundo vive, sempre querendo mamar na teta de alguém e buscar auxílio em vez da família dar a orientação e os cuidados devidos. Vamos continuar, porque tem muita surpresa pela frente. Ora, a que é verdadeiramente viúva, desamparada, significa que não tem parentes que possam cuidar dela. Espere em Deus, quer dizer, mantém suas esperanças permanentemente em Deus. Me perdoe. E persevera de noite e de dia em rogos e orações. Descreve a uma pessoa que é inestimavelmente de maior importância para o reino de Deus, mas é que vive em deleites, vivendo está morta. Descreve o contraste com aquela que é totalmente dedicada a Deus. Manda, pois, estas coisas. Dê estas instruções às pessoas, para que elas sejam irrepreensíveis. Refere-se às viúvas que eram mantidas pela igreja. É importante que o apoio seja reservado para aquela que realmente precisam, como disse a palavra, que nós devemos de cuidar dos órfãos e das viúvas que não têm parentesco, ou que o parentesco também seja bem pobre e não possa ajudar com um alimento diário. Não estou falando aqui de churrasco, nem de pizzas, nem de hambúrgueres em fast food, mas do arroz, do feijão, do pão, da água, de um tomate, de um alface, apesar que nos dias de hoje tudo está tão caro. Mas que primeiro a família dê esse resguardo. Se não puder, aí sim a igreja cuidar. E que a viúva se dedique a Deus em orações. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé. É pior do que infiel. Apresenta o apóstolo falando, em particular, do dever dos filhos para com uma mãe viúva, que é o que a música sertaneja diz, né? Um pai cuida de 10, 11 filhos ou mais filhos, mas 10, 11, 20 filhos não são capazes de se unir e cuidar de um pai e de uma mãe. Refere-se ao fato de que se alguém for realmente salvo, agirá de acordo com essas regras estabelecidas pelo Espírito Santo por intermédio de Paulo. Isso carrega o significado de que até mesmo um infiel, que se refere a alguém que não crê em Cristo, vive em muitos casos segundo o código que manda cuidar da sua família. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só
que tenha sido esposa de só um marido. Veja bem, a palavra do Senhor está dizendo aqui, não é a explicação. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido esposa de um só marido. Para ser mantida pela igreja tem que ter 60 anos e ter tido só um marido. Nesse sentido, só o marido que não tem amantes, que não tenha outros maridos, como os homens também tinham outras mulheres. Não uma poligama, mas que tenha sido legalmente casada com apenas um homem. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade e lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha só o que Deus fala. É a mesma coisa, muito melhor, é lógico, do que a triagem que é feita para a Bolsa Brasil, a antiga Bolsa Família, para essas ajudas que veio na Covid. Só que sabe qual é a diferença de Deus para essas leis e para os homens e as mulheres, sejam elas as viúvas que dizem aqui, ou sejam os homens presentes, muitos ricos, muitos afortunados, estão mamando na teta do governo e também mamam na teta da igreja, querendo arrancar fundos para se acomodar, sem procurar emprego, sem procurar uma forma de ganhar a vida, seja ela sem CLT, sendo autônomo, querendo sempre tirar proveito. Mas Deus, ele é justo, Deus enxerga todas as coisas e devemos tomar muito cuidado. Mas não admitas as viúvas mais novas, quanto as viúvas com menos de 60 anos de idade, desculpe, a igreja não deve se responsabilizar pelo cuidado delas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Olha só, é a palavra bíblica, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua própria condenação por haverem aniquilado a primeira fé. A fé tem que estar em Cristo. Isso provavelmente se refere ao impulso original da fé, que levou essa senhora a se juntar às viúvas. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Quer dizer, fazendo isso sem nenhum propósito ou objetivo prático em mente, mas sim para fofocar. E não só ociosas, mas também fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não deem ocasião ao adversário de mal dizer. Deve ser observado que a mente prática de Paulo, orientada pelo Espírito de Deus, não nos deixou regras impossíveis de perfeição, mas sim ordena a que todos e não poucos consigam obedecer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Elas seguem o grande tentador em vez de seguir o Senhor Jesus. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja. Não sobrecarregar a igreja com responsabilidade desnecessária, para que se possam sustentar as que realmente são viúvas. Refere-se àquelas que se encontram em extrema necessidade. Como eu havia dito, eu vou dar um testemunho aqui muito triste do que acontece no meio evangélico. A igreja que uma pastora me perguntou quando eu tinha 10 anos, olha, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu disse, amém. Essa mesma igreja, ela foi fundada em Goiânia e ela começou a crescer, veio para o estado de São Paulo através de um tio meu que começou a ser o responsável estadual aqui em São Paulo e ele financeiramente ajudou a erguer muitas igrejas. E lógico que todas as igrejas, infelizmente,
quando se forma a primeira e começa a abrir outras, é como se fosse a compra, uma aquisição de uma franquia. Por que eu digo isso? Porque eu tive muitos contatos, felizmente, por um lado, por conhecer a sujeira, e infelizmente por saber da sujeira. Começa a se abrir várias igrejas e essas igrejas são obrigadas a mandar um sustento para a igreja sede, quer dizer, o bolso do pastor fundador. E aí o que aconteceu? Passaram-se décadas, esse homem veio a falecer já com uma idade, não lembro, 60, 70 anos, mas creio que mais de 60 anos. E ele não fez o quê? Um fundo. Ele não fez a sua aposentadoria. Poderia ter feito, poderia ter pago o INSS. E o que a viúva desse homem fez? Na época, isso em 2010 mais ou menos ocorreu, se falha a memória, foi mais ou menos aí, a esposa começou a cobrar R$ 1.000 de cada igreja para salário dela, fora aquilo que já mandavam. E lógico, tem crente que não lê a Bíblia e acha bonito e diz amém, 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 vamos ajudar a irmã. Mulher de Deus. Não, não pode ser mulher de Deus se vai contra a palavra de Deus. É uma usurpadora. E ele também. Não tenho medo nenhum em falar isso, porque Deus não vai pôr a mão em mim, como muitos pastores dizem. Eu sou o anjo da igreja, não se levante contra mim que você vai morrer. Não, não tenho medo mais dessas palhaçadas. Eu tive medo quando eu entrei na igreja e não conhecia a palavra de Deus. Hoje eu sou revestido na rocha, na palavra. E infelizmente, vai lá, se você está desempregado, está necessitado, não é viúva, ou mesmo sendo viúva, bate na porta da igreja, pede uma cesta básica, um passe de ônibus para ir fazer entrevista de trabalho ou ir no médico, para tomar um não na cara muitas das vezes. Sabe quem não toma não na cara? Quem dá mais dízimo e oferta. Esses não tomam não na cara. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor e precisam, muitas das vezes a igreja fecha as portas. Tenho inúmeras tristezas de igreja. Estou contando essa por causa do tema viúvas. Mas um grande segundo exemplo foi quando eu cheguei em São José dos Campos e a esposa grávida, desempregado, ela fazia filmagem de pregadores e não entrava uma filmagem. E a gente passou uma necessidade muito grande alguns meses. E um pastor daqui da cidade, hoje mora em Portugal, ele pediu para a igreja alimentos. No dia que ele ia trazer os alimentos, o pastor falou, para quem que é, irmão? Ele falou, olha, é para um casal de presbítero e missionária que estão desempregados e a igreja trouxe alimentos e vamos levar para ele. O pastor falou, se não são membros dessa casa, nenhum alimento sai daqui. E esse irmão também estava em dificuldade e ele chegou na minha casa. Com pouco alimento que ele tinha na casa dele, ele tirou da casa dele e trouxe até a minha casa. Mas Deus é maior. Deus, ele é poderoso. Ele, aos meses seguintes, 2 ou 3 meses, abençoou eu e a minha família grandiosamente. Isso foi em 2014, onde nós não tínhamos dinheiro nem para pagar aluguel e vendemos sofá. Deus fez com que as filmagens voltassem e chegou a R$ 3.000 de entrada naquele mês, e no outro foi R$ 2.400. E esse pastor, para honra e glória do nome de Jesus, hoje se encontra em Portugal pregando o Evangelho. Então, temos que tomar cuidado. Onde vamos, o que ouvimos e o que aceitamos, porque aquilo que colocamos no nosso coração é aquilo que Deus vai julgar. Não adianta dizer que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo e continuar indo contra a palavra de Deus, porque a simples fé em Jesus Cristo junto da cruz do Calvário não dá direito de nós pecarmos e nem vivermos uma vida conforme Satanás deseja. Um forte abraço a todos, Deus abençoe grandiosamente a minha e a tua vida. Amém.